Ainda falando sobre a transição de governo em áudio e vídeo, conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para os ouvintes e internautas da Jovem Pan nesta manhã de terça-feira. Ô Vera, a entrevista nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro desautorizou declarações de assessores sobre a reforma tributária e demonstrou estar hesitante quanto à Previdência, a reforma da Previdência em estudo pela equipe dele. Nada garantido nessa área, hein, Vera Magalhães? Pois é, o Bolsonaro demonstrou na entrevista ao Datena, concedida ontem, que é meio São Tomé, que precisa ver para crer, Thiago. Ele disse que esse sistema de capitalização estudado pela equipe do Paulo Guedes, para ser implementado em paralelo à atual previdência existente, né, que funciona num regime de repartição, é algo que ele ainda precisa ver direito, porque ele tem medo. Ele disse que já viu sistemas parecidos em que as pessoas contribuem para formar um fundo ali e que depois isso quebre. Ele chegou a dizer, e se quebrar, quem é que vai pagar a conta? Não é bem assim, vão ter que me convencer. Então, pareceu que nada certo. Até então, as declarações sobre a reforma da Previdência, tanto dele quanto dos seus assessores mais próximos, eram todas mais assertivas, no sentido de fazer uma reforma agora no modelo atual e já implementar em paralelo o regime de capitalização. Ele mesmo mencionou esse sistema em entrevistas antes da eleição ou logo depois. Então agora ele põe uma espécie de freio e diz querer ver melhor a proposta que os seus assessores estão estudando, inclusive com as garantias, né, para o sistema de capitalização em caso de quem vai pagar. Mas mais do que isso, mesmo na reforma do modelo atual, que alguns dos seus assessores chegaram a cogitar, inclusive a de votar a do Michel Temer, ele deu vários passos atrás. Na idade mínima, ele propôs uma idade mínima que é um intervalo menor do que o que está no projeto do Temer, e disse que às vezes você fazer pequenos ajustes tem o mesmo efeito de fazer grandes reformas, algo que a maioria dos economistas que estudam o assunto acha que não, que você tem que fazer uma reforma efetivamente, porque o rombo é de tal grau e tamanha e tal natureza, né? Ou seja, ele é progressivo, que não adianta você colocar um band-aid, tem de estancar essa sangria mesmo. Ele disse que a aposentadoria é como contrato, que você tem que honrar, que a pessoa tem a expectativa daquela aposentadoria ao longo da vida e não pode ter isso quebrado. Então foram várias declarações que deixaram o mercado, por exemplo, e mesmo os políticos e economistas que não estão diretamente ligados ao governo, com o pé atrás, achando que ele não está totalmente convencido nem da necessidade e nem da urgência de fazer uma reforma da Previdência. Com relação à reforma da tributária, ele foi ainda mais bravo. Ele disse que vai cortar a cabeça de assessores que falarem coisas que não estão autorizadas por ele. Foi uma indireta ao Marco Sintra, que está na equipe do Paulo Guedes, e voltou a flertar com a ideia de uma CPMF. Ele falou que CPMF de jeito nenhum, muito menos o absurdo de se falar numa alíquota de 0,9%. Então o Bolsonaro estava bastante irritado com essas declarações fora de contexto e não autorizadas por ele, e chegou até a evocar a rainha de copas aí da Alice, cortem-lhe a cabeça, Thiago.